Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Uma alegria grande poder estar aqui com vocês. Estamos aí mais um dia. Estamos ainda no capítulo 6 de Apocalipse, os selos, né? Agora nós vamos falar sobre o quarto, quinto e o sexto selo. Se você não assistiu os três primeiros selos, depois dá uma olhadinha, assista, tá? Para você compreender algumas coisas. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aí que a gente vai responder, tá bom? O que eu quero que vocês prestem atenção aqui, na hora que a gente for falar, estou vendo aqui algumas coisas. Quando a gente ontem falou que as sete igrejas, os sete selos e as sete trombetas cobrem basicamente o mesmo período, algo não é simplesmente 100%. O mesmo, a mesma igreja, o mesmo selo e a mesma trombeta, mas cobrem períodos próximos, períodos parecidos. Na verdade, nós poderíamos dizer, assim como Daniel, livro de Daniel, que é de ampliação e repetição, né? Então, capítulo 2, depois o capítulo 7, que repete o que houve no capítulo 2, o capítulo 8, que é um acréscimo ao capítulo 7, o capítulo 9, que é um acréscimo ao 8, que foi ao 7, que foi ao 2, entende? Ampliação e repetição. No livro de Apocalipse também está assim. Então, para a gente entender melhor, a gente precisa também do Espírito do Senhor, do Espírito Santo, né? Para poder nos orientar. Por isso, nós vamos fazer uma oração. Feche seus olhos, vamos fazer uma palavra de oração ao Senhor. Bondoso Pai, abra nossa mente e o nosso coração para a gente compreender agora essas três últimas, os selos, né? A gente tem ainda o sétimo selo, mas a gente quer compreender aí o 4, o 5 e o 6. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Queridos, você pode fazer uma comparação assim. Olha só, o primeiro selo, né, que é o Cavaleiro Branco, compreende o período da igreja de Éfeso, tá? O segundo selo, a gente já falou ontem, é o cavalo vermelho. Eu expliquei ontem direitinho o cavalo vermelho. É até o período de Constantino, até ali 313, e compreende a igreja de Esmirna. O período do cavalo preto, que eu falei ontem, é de 513 a 530, perdão, 513 não, 313 até 538, quando Justiniano declarou o Papa como cabeça de toda a cristandade, tá? É a igreja de Pérgamo. Então foi o início, 538, a partir daí começa os 1260 anos. As outras contagens também, os 1290 dias, um pouquinho antes, 508, mas em 538 começa a contagem de dias até o tempo do fim. O tempo do fim não é 1844. O tempo do fim o fim do tempo do fim, né, na verdade, é 1798, com a ferida de morte, a chaga mortal, em que também um general feriu a igreja. Então, começou alguém declarando que a igreja é o cabeça, e no final fere, né? Leva para a prisão. Então, não é mais o cabeça e retira ali a autoridade da igreja, tá bom? Então, o início dos 1260 anos começa aí em 538, que é o cavalo preto, que compreende a igreja de Pérgamo. O cavalo amarelo é a parte muito grande, porque vai desde 538 até o início da Reforma, que a gente acredita propriamente em 1517, com Lutero ali, né, no concílio e tal, em que ele obteve aquela vitória. O cavalo amarelo é o que nós vamos falar hoje, tá? Que compreende a igreja de Tiatira. É o maior período, tá? Quase 1000 anos, quase 1000 anos. Tá? A gente vai ver aí o cavalo amarelo, que representa a fome e tal, a fome da palavra de Deus, né? A perseguição, teve também muita perseguição, com morte, a gente vai ver isso aqui. No quarto selo, fala do animal, olha só. Quando abriu o quarto selo, ouvi uma voz do quarto ser vivente dizendo: Vem, e olhei, verso 8.
e um cavalo amarelo. Essa palavra amarelo no original é verde ou amarelo, é um ou outro. Ou um amarelo esverdeado. Não sei se você consegue compreender ou se eu consigo passar. Também vem do sentido de erva verde. Então, essa cor vem do sentido de erva verde, mas também pode ser chamada amarela, meio amarelada. Nem sempre a erva verde está amarela, é verdade. E o seu cavaleiro, olha só, por quê? Por que que ela pode significar o verde ou amarelo, mas por que que bota os dois? Porque mesmo significando erva verde, o seu cavaleiro é chamado de morte e o inferno. Morte e sepultura, sabe? É as palavras gregos Hades e Thanatos, né? Então, assim, morte e sepultura. Então, o cavaleiro em cima daquilo ali é morte e sepultura. Ou seja, se no terceiro selo era cavaleiro, era de que pesava, né, a balança, pesava e começou a ter heresias, o segundo selo era o segundo cavaleiro que tirava a paz na terra e tinha guerras. Então aqui é morte mesmo, morte não por guerra, né? Mas morte por, olha, por três características. E foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para, olha só, matar a espada, então, usar a guerra, a perseguição, a fome com a mortandade, então, as pessoas também morreriam de fome, e se é bíblico, então a fome não é fome simplesmente está faltando comida no mundo. Fome espiritual. Então as pessoas morreriam de fome espiritual, inclusive no terceiro selo, o trabalhador ali, né, espiritualmente, comeria, né, com pouco trigo ou cevada. E que eu disse que aquele tipo de alimento não vai nutrir direito as pessoas. Só Deus não permitiria tirar o azeite, que representa o Espírito Santo, eu li o texto ontem, e o vinho, que a gente entende na Santa Ceia, que o vinho representa o sangue de Jesus sem pecado. Que essa palavra vinho aqui não é vinho com álcool fermentado, mas é o sangue de Jesus derramado. Então, a graça de Jesus na cruz e o Espírito Santo não seriam mexidos, mas as outras coisas sim. Então, as pessoas morreriam de fome espiritual no quarto selo, outras morreriam à espada, perseguidas pela guerra, e outros por meio das feras da terra. Percebe? Então, esse matar à espada pode ser guerras, perseguições, e essas feras aqui eu entendo que são perseguições assim mais brutais, porque porque uns foram mortos a espadas, outros foram mortos o quê? Sendo queimados, como se fosse tratados mesmo como animais, sabe? Então, estes animais trataram os filhos de Deus como animais. Talvez por isso que fala por meio das bestas da terra, pelo meio dessas feras que seriam traduzidos por animais selvagens. Então, esse é o maior período até que veio a reforma, em 1517. E aí vem o quinto selo. Olha só, quando a gente vai para o quinto selo, a gente vê as almas de debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus que sustentava, o acréscimo de Jesus que não tem aqui, tá bom? Por causa do testemunho que sustentava. Eu entendo aqui ele vendo duas classes de pessoas: as almas do quarto selo, perseguição, morreram, acabaram de morrer, e obviamente àqueles que estão morrendo ali. Então, são aqueles que morreram e aqueles que estão morrendo. Aqueles que morreram não é do quinto selo, só pode ser do quarto selo, certo? Desses aqui, que foram mortos à espada, pela fome, fome espiritual, né? Fome da palavra de Deus, e também pelas feras da terra, a maneira como foram perseguidos, tratados como animais e tal. Então, ele viu essas almas
E também estava havendo ali de maneira especial, porque a ênfase, olha só, a ênfase no quarto selo é matar, matar e matar. Note que a primeira igreja saiu vencendo para vencer, e depois veio guerra, depois veio heresias no capítulo 3, capítulo, no terceiro selo, e agora é fome, morte, perseguição, destruição do quarto selo. E aí o quinto ele vê as almas, ou seja, os que já morreram, simbolicamente, tá? Que tinham sido mortos pela palavra de Deus, pelo testemunho, e clamaram, verso 10, em grande voz, dizendo: Até quando, Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas? Essa palavra vingar é literalmente defender o direito de agir com justiça. Até quando, Senhor, o Senhor não vai agir com justiça? Deus é injusto, queridos? Não. Mas aqui é uma linguagem simbólica para dizer: Senhor, estes estão perseguindo os teus filhos, estão matando. Até quando, Senhor, o Senhor vai permitir isso? Até quando vai existir essa impunidade? Até quando, Senhor? É este o sentido. Note que quando você lê Daniel, os capítulos 7, capítulo 8, ali diz assim: que vai, no capítulo 7 diz que vai pisar em todo mundo, vai matar, vai perseguir os santos do Altíssimo. E na sua mão serão entregues por um tempo, tempos e metade de um tempo. Quando você vai para o capítulo 8 de Daniel, você lê ali que o chifre pequeno vai e ataca até o príncipe do exército. E a gente entende ali o príncipe do exército, Jesus, né? Na função ali como rei, sumo sacerdote. E algumas das estrelas deitou por terra. Por mais que a princípio as estrelas do céu, espiritualmente falando, representam os anjos, a gente sabe que nenhum poder aqui da terra atacaria ou conseguiria vencer algum dos anjos. Jogar um míssil, uma bomba, não é. Então não são eles. Por mais que a gente diga espiritualmente, as estrelas da alva brilharam, né? Ou cantavam enquanto o nascimento de Jesus, então a gente entende que são os anjos ali. Então, nesse contexto, não são os anjos, seriam os santos de Deus, os filhos de Deus nessa terra que estavam mortos ou estavam sendo mortos por causa do testemunho da palavra de Deus. Então, eles foram perseguidos e aqui estavam sendo mortos e clamando. Essa expressão, até quando, Senhor? No original é em que tempo? Como se fosse assim: qual vai ser o tempo do seu julgamento? Senhor, até quando o Senhor não julgas? Então, mude essa expressão de negativa, que o Senhor não julgas, transforma ela numa pergunta afirmativa. Não é bem afirmativa, né? Mas transforma ela numa mensagem mais positiva. Até quando, Senhor? Quando vai ser o julgamento? Então é isso. Quando vai ser o julgamento? Para vingar o sangue dos santos. Olha só o que diz o verso 11. Então, cada um destes que morreram, foi dado uma vestidura branca. E lhes disseram que repousasse ainda em pouco tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que iam ser mortos igualmente como eles. Por isso que eu disse que aqui representa as almas que morreram no quarto selo e as almas que estão morrendo no quinto selo. Ok, queridos? Eu queria, eu quero entrar mais um pouquinho aqui no quinto selo, eu quero terminar hoje. Eu disse que eu ia fazer o quarto, quinto e o sexto. O sexto, que eu já falei no início, que não tem correlação no, na igreja aí de Filadélfia, só com Laodiceia, eu queria explicar melhor, para depois a gente entrar no sétimo selo, que aí começa. Como é que é o sétimo selo? É a volta de Jesus? Não é a volta de Jesus? Né? Houve silêncio no céu cerca de meia hora. O que significa isso? Então, tem muitas informações que, se a gente passar por alto, assim, de maneira bem só por passar, vai ficar para trás.
eu quero ainda terminar aqui no quinto selo dizendo o seguinte: quando você olha aqui o quinto selo, essa palavra vestidura aqui é como se fosse uma estola, uma roupa daqui, né, até embaixo, uma bata, mais ou menos, que normalmente o rei poderia usar, né, aquelas roupas bonitas, os sacerdotes, você vê isso, sacerdotes, né, romanos usando, e os sacerdotes judeus também usavam. Então é como se fosse uma estola branca. Então essas roupas, essa roupa, será que lá no céu a gente vai ter essas roupas? Adão e Eva não tinham roupa, eles tinham uma veste espiritual, mas eles não percebiam a nudez. Eles só perceberam a nudez por causa do pecado. Então, será que espiritualmente a gente vai estar como Adão foi criado ou não? Vamos dizer assim, que ele. Porque diante de Deus, Deus enxerga tudo, Deus enxerga a gente, né? A gente está com roupa, mas Deus enxerga a gente. Deus enxerga o nosso interior e enxerga além do físico. Mas não é o caso aqui, mas a gente pode entender que é uma veste, né? A gente vai receber uma veste espiritual e é como se fosse uma estola. E diz que repousasse em pouco tempo. Por que pouco tempo? Porque ainda haveria de morrer. Esse é um período que é de 1517 até 1755 por causa do terremoto aí do sexto selo. Então, queridos, mas precisa completar o número? Precisa. No capítulo 3, verso 2, eu já li, ó, ser vigilante e consolida o resto que estava a morrer, que estava para morrer, porque não tenho achado íntegra as tuas obras na presença do meu Deus. Ou seja, ainda haveria um resto que estava para morrer, porque você não está sendo fiel. Se fosse fiel, talvez esses aqui não estariam morrendo. Talvez a gente aplique muito para o lado mal, né? Você vai morrer porque você não está sendo fiel, como um Deus punitivo. Mas se a gente olhar para o outro lado, olha, por causa da sua infidelidade, estes aqui estão morrendo. A igreja não perseguiu? A igreja cristã, não existia outra igreja, começou a perseguir milhares de pessoas, centenas, porque você, olha só, porque não tenho achado íntegro as tuas obras. Então, ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Deus está falando para alguém, ser vigilante e consolida. Tudo bem? Ó, vigia, porque você não tem achado íntegro. Está morrendo um grupo de pessoas, mas vigia. E aí a gente sabe o que aconteceu, né? Houve a ferida de morte. Presta atenção, você está matando os meus filhos. E aí, para que a gente não tenha dúvidas, ó, no verso 4, tem contudo, no capítulo 3, verso 4, tem o contudo em Sardes, algumas poucas pessoas, ou seja, dentro da igreja, ainda tinha poucas pessoas que não se contaminaram suas vestiduras e andarão de branco comigo. Mas teriam que completar. E aqui eu termino dizendo o seguinte, queridos. Amanhã nós vamos ler com mais detalhes o sexto selo, porque o sexto selo ele começa falando do sol, da lua, das estrelas, recolheu-se como um pergaminho, tá? Como se enrola. E nessa expressão aqui, não é que eu fiquei em dúvida, mas no original pode ser quebrado, o céu se quebrou. Literalmente não está escrito se enrolou. Só está escrito na parte final, quando se enrola. Então, na primeira parte, não está o céu recolheu-se. Por que eu estou dizendo isso? Porque assim, será que esse aqui era um texto? Me veio isso estudando para o tema de hoje. Por isso que eu quero estudar mais. O que se acredita é que esse aqui é o céu se recolher como pergaminho. Eu mesmo já preguei sobre isso. E é a volta de Jesus, ou próximo daquele período da volta de Jesus.
Acredito que no grande conflito tem alguma coisa que vai falar, porque Ellen White descreve esses eventos também. Não necessariamente na cronologia correta, ela conta, né, dos eventos. E aqui, nessa hora aqui, no original, quando você traduz palavra por palavra, está dizendo assim: o céu separou ou partiu em pedaços. Não está enrolou. Separou ou partiu em pedaços. E a palavra separar me veio à mente. Será que não foi a entrada de Jesus no lugar santíssimo, uma parte do céu, né? Agora tem uma outra parte? Provavelmente não, tá? Eu já estou dizendo que provavelmente não. Até porque teria que mudar toda a aplicação do que normalmente se aplica a esse texto. É diferente do livro de Filadélfia, da igreja de Filadélfia, quando diz assim, ó: estas coisas diz o santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, e que abre, ninguém fecha, e que fecha, ninguém abre. Então ele abre uma porta. Então a gente diz que ele abriu a porta do Santíssimo, no santuário celestial, e ele fechou a outra porta. Então ele abre uma e fecha a outra. E aquele que ele abre, ninguém pode fechar, e aquele que ele fecha, ninguém consegue abrir. Então por isso que nós estamos no tempo do juízo, porque ele abriu essa porta que antes não estava aberta, porque ele tem a chave de Davi. Agora, aqui não quer dizer isso, necessariamente. Mas, para que não fique nenhuma dúvida, eu prefiro estudar com mais calma para a gente falar mais. Porque, olha só, no original seria é, separou, partiu em pedaços, com a medida em que um livro pequeno ou um rolo se enrola ou se ajunta. Bem, a gente não tem livro que enrola. Aí a gente tem que entender o contexto passado. No passado, os livros não eram iguais aos nossos, né? Eram tiras de couro, muitas vezes, e que era enrolado. Talvez como se fosse uma cartolina hoje. Pode ser. Só que pode ser, sim, como um livro pequeno, né? Um pequeno livro, se enrola, ou seja, abre, né? Como se fosse um mapa, alguma coisa, e se enrola. Então, na minha concepção, sempre foi um céu se abrindo e fechando. Só que lá em cima foi traduzido por recolheu por causa do enrola, tá? Mas lá em cima, onde está escrito recolheu, não é recolheu, é separa. Ele separa. Então, pode ser o que as placas de pedra, porque o pequeno livro normalmente são tiras de couro que se enrolam, né, escritas ali, mas podem ser também pequenas tábuas de pedra, os tabletes de pedra escrito também. E neste ponto não dá para enrolar, né? Você não consegue enrolar a pedra, você pode ajuntar ou separar. E aí eu fiquei, e aí? É um rolo de um pergaminho ou são as tábuas? Tábuas não, né? É tábuas, né? Do tablet, vamos dizer assim, os tabletes, melhor traduzindo. Os tabletes de pedra que ele pode ajuntar, porque aqui pode ser enrola ou ajunta, porque é livro, ou separar. Então, se lá em cima não é enrolar, ou não é recolher, então não é, enrolar aqui embaixo. Se lá em cima é separar, então talvez melhor seria traduzido por ajuntar. Só que ficou assim, né? Pelo menos para mim. Talvez para você, talvez eu estou criando um problema que não existia. Mas quando a gente estuda, não tem hora que a gente para e fica, ué, mas não tinha isso, por que, que tem isso e tal? Então, eu prefiro. Vocês vão ver, estão vendo que a gente está estudando junto. É uma coisa que eu sempre preguei. Continuo acreditando nisso. Mas como aperfeiçoar essa explicação? Porque no original não é o céu se enrolando, é o céu se separando. Pode ser ainda a volta de Jesus, não necessariamente é 1844. Por que, que não é, pastor? Por causa do verso logo em seguida, olha, então os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Isso não aconteceu em 1844, então não é.
Não pode ser. Quer dizer, pode ser, mas é improvável, porque o céu ainda não houve esse grande terremoto. Houve o terremoto de Lisboa, aqui, logo no início, no verso 12. Mas essa outra parte, em que todos os montes se moveram, todas as ilhas se moveram, ainda não aconteceu. Então não pode ser o evento de Jesus passando de um lugar para o outro. Tá ok? Então, eu peço permissão a vocês, né, vocês que estão me acompanhando aí no canal, para eu estudar mais sobre isso, não para inventar um novo ponto de doutrina, porque eu já entendo claramente que é isso aqui. Continua sendo da maneira que eu sempre preguei, ou como você sempre ouviu também de outros pregadores. Só que no original não está se recolher. Então, podemos melhorar aquilo que já existe. Como eu já disse, não acredito que a gente precisa remover marcos antigos. A gente não tem que inventar nada novo do que já está aqui. Mas a gente pode aperfeiçoar o que já tem, melhorar o que já tem. Feche seus olhos, vamos fazer uma palavra de oração. Bondoso Deus Pai querido, nos dê a tua paz, nos ajude a estudar o quinto e o quarto selo, e amanhã, de maneira especial, estudar novamente o sexto selo com mais detalhes, para que depois a gente possa chegar ao sétimo selo, e aí vem as trombetas. Então, nos dê sabedoria, Senhor. Dê sabedoria aos queridos também que estão ouvindo e prestando atenção. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.